para você ser transformada, você precisa ter consciência, certo? Para você mudar, você precisa primeiro saber onde você tá. Você precisa saber, por exemplo, que tá ruim assim. Você precisa admitir isso para você. E aí, daí você consegue mudar. Então você vai começar a escrever todos os diálogos internos negativos que você se percebe tendo. Uma coisa muito importante e muito essencial para mim foi descobrir que nós temos os nossos paradigmas. E o que são paradigmas? Paradigmas são um conjunto de hábitos de pensamentos. Assim como você tem os seus hábitos de comportamento, como escovar o dente sempre começando pelo dente de cima ou pelo dente de baixo, sempre colocar o sapato pelo pé direito primeiro e depois o esquerdo, você sempre tem esse comportamento sem pensar, você também tem hábitos de pensamentos. Ou seja, um dia nós temos de 60 a 70 mil pensamentos que passam pela nossa cabeça durante um dia. E quantos deles você tem consciência? Talvez 1% ou nem 1% disso, certo? Então, tudo que você pensa hoje, você pensou ontem, você pensou semana passada, você pensou mês passado, há 6 meses atrás, há 1 ano, e é por isso que você não tem o resultado que você deseja. Exatamente por isso, porque você está tendo hábitos de pensamentos que você muitas vezes nem percebe que você está pensando nisso, né? Então, quando eu queria emagrecer, mas eu pensava, amanhã eu começo. E eu tinha esse hábito de pensamento sempre. Durante 5 anos eu tive esse pensamento, amanhã eu começo. Só que eu não me dava conta, ou às vezes eu até me dava conta, não gostava, mas não sabia como mudar. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que eu tinha esse pensamento e comecei a escrever. Como eu gostaria que fosse? Eu gostaria que começasse agora, então eu começo agora. Eu começo a emagrecer agora, eu tenho hábitos pequenos, eu começo a incluir os lanchinhos saudáveis, eu como fruta, eu faço exercício, eu sou saudável, eu sou magra e poderosa. Eu comecei a escrever isso, não só no meu caderno, mas no meu espelho. Eu vou até mostrar para vocês hoje o que tem no meu espelho, porque eu escrevo até hoje. Hoje eu escrevo coisas diferentes, porque eu já emagreci, né? Hoje eu escrevo coisas que eu quero alcançar. E eu tenho essa caneta aqui que eu mostro sempre, mas existem canetas de espelho que você consegue comprar em qualquer papelaria. É caneta de espelho, de vidro, que apaga muito fácil. Então eu te sugiro a você comprar essa caneta, tá? Escrever no espelho do seu banheiro, escrever no espelho do teu armário, escrever no vidro, nos lugares aonde você costuma olhar. Por quê? Porque você vai incluir esse hábito de repetição. Lembra, o subconsciente, ele grava por 2 coisas. Primeiro, por um choque emocional muito grande. Se você tiver uma morte, um choque emocional muito grande, marcante na sua vida, você vai conseguir mudar assim, da água para o vinho. E é como os traumas são instalados, né? Às vezes você teve um trauma grande de um evento só, e aí você começa a ter aquele tipo de comportamento, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo. Um filho, uma criança que um dia estava assim e o pai começou a gritar muito com ele, e aí a partir daquele dia ele ficou gago. Então, ele começou a gaguejar, por quê? Por causa daquele evento, daquele trauma. Então, através de um evento traumático, de um choque emocional, você muda o seu comportamento. Ou através da repetição junto com a emoção. Toda vez que você repete e traz a emoção junto, isso está sendo gravado no seu subconsciente. E aí facilita de virar um hábito. Então, por isso que eu escrevo no meu espelho, tá? E eu escrevo aonde eu precisar para estar olhando sempre o que eu quero ser, para onde eu quero ir, para a direção.